Oi linda, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje vou mostrar para você 12 principais causas de coágulos de sangue na menstruação. Eu sei que se você acabou de liberar coágulos e pedaços de sangue na sua menstruação, você provavelmente está muito assustada sem saber o que está acontecendo com você. Se isso acabou de acontecer, me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou mostrar para você o que você precisa fazer na presença de coágulos e pedaços de sangue na sua menstruação e quais são as 12 principais causas de menstruação em pedaços ou em coágulos de sangue. Antes, eu preciso mostrar para você o que é menstruação. Essa imagem aqui representa os nossos órgãos genitais internos. Aqui a gente vai ter o ovário, a gente tem um ovário de cada lado. Aqui a gente tem as tubas uterinas ou trompa de falópio. A gente também tem uma tuba uterina de cada lado. E essa imagem central aqui é o nosso útero. Mais embaixo a gente tem o colo do útero e aqui no finalzinho a gente tem a vagina. Eu quero que você preste bastante atenção na estrutura do útero, essa imagem aqui. O nosso útero ele tem 3 camadas. A gente tem essa camada mais externa, que a gente chama de serosa. E a gente tem também essa camada mais intermediária, um pouquinho maior e mais grossa, que a gente chama de miométrio, que é o tecido muscular do nosso útero. E a gente tem essa camada aqui, ó, mais interna, que a gente chama de endométrio. Por que isso é importante? Porque a menstruação é justamente a descamação dessa parede interna do nosso útero. O sangue da menstruação é o sangue que vem da descamação dessa parede interna do nosso útero. Olha só, o nosso ciclo menstrual é um ciclo gravídico, é um ciclo que prepara nós mulheres, os nossos órgãos, para uma possível gravidez. E sempre que a gente não engravida, a gente menstrua. Por quê? Aquele endométrio, ele se preparou para receber o embrião. E como você não engravidou, ele descama e a gente menstrua. Essa imagem aqui, ela retrata perfeitamente o nosso ciclo menstrual. O nosso ciclo menstrual, ele é todo coordenado pela liberação de alguns hormônios. Então, na primeira fase do ciclo, que é essa parte aqui, a gente vai ter lá nos ovários o crescimento e o desenvolvimento dos folículos. Nessa primeira fase também, lá dentro do nosso útero, a gente vai ter o crescimento, a proliferação e o espessamento da camada interna do útero, que é o endométrio. Na metade do ciclo, aquele folículo maduro, que já atingiu toda a sua fase de maturação, ele vai abrir e liberar o óvulo lá de dentro, um processo que a gente conhece como ovulação. A terceira fase do ciclo vai depender do que acontece após a ovulação. Por quê? Se você ovular e tiver a fecundação, o encontro do óvulo com o espermatozoide, vai ter a formação do embrião. Após a formação do embrião aqui na tuba uterina, esse embrião vai caminhando pela tuba uterina e vem se implantar aqui, ó, na camada interna do nosso útero. Agora, se após a ovulação não ocorrer a fecundação, não ocorrer o encontro do espermatozoide com o óvulo, não há formação do embrião. Então, essa parede interna do útero, que se proliferou, que ficou mais espessa, prontinha para receber o embrião, ela vai descamar e você vai menstruar. Então, em todos os ciclos menstruais que você ovular e não engravidar, você vai precisar menstruar. Como eu falei para vocês, o nosso ciclo menstrual é um ciclo gravídico, um ciclo que prepara nós mulheres para uma possível gravidez. E toda vez que a gente não engravida, a gente menstrua, porque a camada interna do útero, ela se prepara para receber o embrião. Então, se não tem embrião, ela descama e a gente menstrua. Primeira coisa que você precisa fazer após liberar um coágulo de sangue na menstruação é ficar calma, porque eu sei que vem muitos medos na cabeça da mulher que liberou coágulos e pedaços de sangue na menstruação. Será que eu estou abortando? Será que eu estou morrendo? Será que eu estou com câncer? Ai meu Deus, o que está acontecendo comigo? Primeiro, amiga, fica calma.
Por quê? Você vai precisar fazer algumas coisas e lembrar de algumas informações que são extremamente importantes, que vão ajudar o seu médico a identificar a causa de coágulos e pedaços de sangue na sua menstruação. Depois que você se acalmar, tire uma foto. Por que isso é importante? Muitas vezes a gente libera algo estranho na nossa vagina e a gente não sabe exatamente o que é. Só que vem sempre na nossa cabeça que é um pedaço de sangue, um coágulo de sangue. Só que muitas vezes não é. Às vezes você liberou uma coisa estranha, mas não é coágulo. Pode ser um pedacinho de pele do endométrio, daquela dismenorreia membranosa. Pode ser essa tumoração aqui, ó, que estava dentro do seu canal vaginal. Pode ser coágulo mesmo, um pedaço de sangue. Pode ser uma vesícula vitelínica, sei lá, um aborto. Então, tire uma foto, porque durante a consulta você vai conseguir mostrar essa foto para o seu médico ginecologista. E ele, ao olhar essa imagem, já vai ter na sua cabeça uma possibilidade de hipótese diagnóstica e saber com mais facilidade o que pode estar acontecendo com você. Segunda coisa, anote num papelzinho informações importantes que vão ajudar o seu médico a identificar com mais facilidade a causa da sua menstruação em pedaços ou em coágulos de sangue. Informações como: quando foi a última vez que você menstruou? Isso é muito importante. Por quê? Se já faz tempo que você menstruou, já está 3, 4 meses sem menstruar e agora evoluindo com coágulos e pedaços de sangue na menstruação, a gente precisa investigar um abortamento. Será que você não está grávida e agora está evoluindo com abortamento? Segundo, como é que é o seu ciclo menstrual? Você menstrua todos os meses? Você menstrua mês sim, mês não? Passa 3, 4 meses sem menstruar? Ciclos menstruais irregulares, história de dificuldade para engravidar, já fala a favor de uma causa específica também. Outra coisa importante, como é o seu fluxo menstrual? Você menstrua por quantos dias? Como é o volume da sua menstruação? Você tem costume de ter perdas expressivas de sangue, ter hemorragia durante a menstruação? Outra coisa importante, você tem alguma doença, passou por algum procedimento cirúrgico, fez alguma cirurgia recentemente, toma alguma medicação? Você libera coágulos e pedaços de sangue desde a primeira menstruação? Essas informações você precisa ter em mente ou então anotar num papelzinho, porque o seu médico ginecologista vai te perguntar sobre isso. E essas informações são extremamente importantes para ajudar o seu médico ginecologista a identificar a possível causa de coágulos e pedaços de sangue na sua menstruação. Agora eu vou mostrar para você 12 principais causas de menstruação em pedaços ou em coágulos de sangue. A primeira causa que a gente precisa descartar em toda mulher que está na fase reprodutiva, o seu período fértil, que vem com história de menstruação em pedaços ou em coágulos de sangue, é um abortamento. Então você precisa lembrar quando foi a última vez que você menstruou. Porque se já faz muitos meses que você não menstrua, a gente precisa pensar em abortamento. Você vai precisar fazer um teste de gravidez para descartar ali uma gravidez que está evoluindo com abortamento. A segunda causa que pode causar coágulos e pedaços de sangue na menstruação são alterações hormonais. Alterações hormonais bagunçam o nosso ciclo menstrual e podem cursar com hemorragia, podem cursar com perdas expressivas de sangue, levando você a liberar pedaços e coágulos de sangue durante a menstruação. Outra coisa que pode levar a coágulos e pedaços de sangue na menstruação são distúrbios ovulatórios. Se você é uma mulher que apresenta ciclos anovulatórios, que você não menstrua todos os meses, tem ciclos irregulares, tem dificuldade para engravidar, você pode estar apresentando problemas ovulatórios, e distúrbios ovulatórios podem cursar também com hemorragia, podem cursar também com coágulos e pedaços de sangue na menstruação. Um exemplo são mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos. Por quê? Mulheres que têm SOP, síndrome dos ovários policísticos, elas têm vários ciclos anovulatórios. Em vários ciclos elas não vão ovular.
Por isso, é comum que elas fiquem vários meses sem menstruar. Dentro dos ovários, a gente vai ter vários folículos imaturos. São folículos que começaram a sua fase de desenvolvimento, mas não atingiram toda a fase de maturação. Então, você vai ver vários folículos imaturos dentro do ovário, que justamente são aqueles cistos. São folículos encharcados, são folículos que não atingiram a fase de maturação. Então, você não vai ter ovulação. Como você não tem ovulação, você não vai ter menstruação. E essa camada interna do útero vai passar vários meses ali se proliferando. E eventualmente, num dos ciclos onde ocorre a ovulação, você pode menstruar em grande quantidade, você pode liberar uma perda expressiva de sangue, você pode ter hemorragia e formar coágulos e pedaços de sangue na sua menstruação. Outra causa de menstruação em coágulos ou pedaços de sangue são o uso de medicamentos. Por isso é muito importante, não negligencie isso, conte para o seu médico todos os medicamentos que você está tomando. Por quê? Algumas medicações favorecem a formação de coágulos e pedaços de sangue na menstruação. Outra causa também são problemas na coagulação do sangue. Então, se você tem coagulopatia, trombofilias, você tem essa maior facilidade para formar coágulos e pedaços de sangue. Então você pode ter sim coágulos e pedaços de sangue na sua menstruação. Outra causa são lesões na vagina. Quando você chega com uma história de coágulos e pedaços de sangue na menstruação, a gente precisa ver se esse sangue está vindo realmente de dentro do útero. Então eu preciso avaliar essa vagina. Será que você não tem uma lesão na vagina que está evoluindo com esse sangramento? Eu preciso avaliar a vagina, colocar um espéculo, olhar muito bem para o canal vaginal, ver se não tem nenhuma alteração que possa estar evoluindo com esse sangramento expressivo, com a formação de coágulos e pedaços de sangue. Outra causa que pode levar a sangramento expressivo com formação de pedaços e coágulos de sangue na menstruação são feridas e câncer no colo do útero. Então eu preciso colocar um espéculo dentro da vagina, olhar o colo do útero para descartar ali se esse sangramento expressivo, essa formação de pedaços e coágulos de sangue não é secundária a alguma lesão que ela tem no colo do útero. Outra causa de sangramento em pedaços ou em coágulos de sangue são presença de pólipos uterinos. Então a gente pode ter pólipos em várias localizações. Posso ter esses pólipos aqui, ó, pendular, pólipos céssio, e eu posso ter também pólipos aqui, ó, no colo do útero. Pólipos uterinos podem sangrar, podem apresentar uma perda expressiva de sangue e ter formação ali de coágulos e pedaços de sangue na sua menstruação. Outra causa também desse sangramento expressivo em pedaços ou em coágulos de sangue são miomas. Miomas podem ter diferentes localizações e tamanhos. Eu posso ter miomas pequenininhos de 1 a 2 centímetros, mas também posso ter miomas grandes que podem chegar até 10 centímetros. E miomas podem estar em várias localizações do nosso útero. Olha só, se eu tenho um mioma perto da serosa do útero, dessa camada externa, eu digo que esse mioma é subseroso. Se eu tenho um mioma que está na camada intermediária, no miométrio, eu digo que esse é um mioma intramural. E se eu tenho um mioma que está perto da camada interna do nosso útero, do endométrio, eu digo que esse mioma é submucoso. Mioma submucoso sangra bastante e pode levar à formação de pedaços e coágulos de sangue na menstruação. Outra causa de sangramento expressivo com formação de coágulos e pedaços de sangue na menstruação é a adenomiose. A adenomiose é quando eu tenho células do endométrio, células da camada interna do útero dentro da musculatura do útero. Várias teorias tentam explicar por que isso acontece. Muito se acredita que acontece uma invaginação, ou seja, essas células aqui, ó, da camada interna do útero, elas vão invaginando, vão entrando a musculatura do útero. Por isso eu tenho muitas células endometriais dentro da musculatura do útero. Quando isso acontece, a gente diz que a mulher tem adenomiose. Adenomiose cursa com muita cólica, sangramento aumentado, formação de coágulos e pedaços de sangue. Outra causa de coágulos e pedaços de sangue na menstruação são a presença de pólipos no colo do útero. Pólipos no colo do útero podem sangrar, apresentar uma perda expressiva de sangue e formação de coágulos e pedaços de sangue na menstruação.
Outra causa ainda de coágulos e pedaços de sangue na menstruação é o câncer do próprio endométrio, principalmente para mulheres mais velhas. Como eu falei para vocês, o nosso útero ele tem 3 camadas. A gente tem essa camada externa que a gente chama de serosa, essa camada intermediária que a gente chama de miométrio e essa camada interna que a gente chama de endométrio. A gente pode ter hiperplasia dessa camada interna, formação de células neoplásicas, células cancerosas. Então, câncer de endométrio é uma das causas, sim, de menstruação em pedaços ou em coágulos de sangue. Preste bastante atenção agora nesse slide. Na presença de menstruação em pedaços ou em coágulos de sangue, você precisa agendar uma consulta com o ginecologista. Se acalme, tire uma foto e agende uma avaliação com o ginecologista. Por quê? O médico ginecologista é o profissional ideal para te ajudar a identificar a causa e tratar corretamente, porque na cabeça desse médico está estruturada para identificar possíveis causas e tratar com mais facilidade qualquer uma dessas patologias que você pode estar apresentando. Então agende uma avaliação com o ginecologista e leve o seu papelzinho com aquelas informações que eu falei lá atrás, porque essas informações são muito importantes para o seu médico ginecologista conseguir determinar qual é a causa. E não esqueça de mostrar para ele a foto durante a consulta. Além da consulta, além da anamnese, além de escutar você, o médico vai fazer um exame físico em você, vai ver se essa perda expressiva de sangue está causando problema no seu organismo. Por exemplo, perdas expressivas de sangue podem evoluir com anemia e a gente precisa saber se você está bem, se a gente consegue tratar você em casa ou se precisa de internação. Então eu vou ter que ver o batimento do coração, ver a pressão, ver a oxigenação, conversar com você, ver sua mucosa, ver se está tudo bem com você. Outra coisa que o médico vai precisar fazer é o exame ginecológico e especular. Ele vai precisar olhar a sua vulva, a parte externa do nosso órgão genital. Vai precisar também colocar um espéculo dentro da sua vagina para avaliar a vagina e avaliar o colo do útero, para ver se o sangue está vindo da vagina ou do colo do útero. Além disso, o médico vai solicitar o ultrassom transvaginal e exames laboratoriais, exames de sangue, para conseguir identificar a causa e tratar corretamente. Então, na presença de menstruação em pedaços ou em coágulos de sangue, você precisa agendar uma avaliação com o médico ginecologista. Linda, conta para mim aqui nos comentários se você já apresentou menstruação em pedaços ou em coágulos de sangue, ou então se uma amiga ou outra mulher da sua família já teve esse relato de coágulos e pedaços de sangue na menstruação. Quero te pedir um favor. Ajude o nosso canal a crescer se inscrevendo no canal, curtindo e assistindo os vídeos. Compartilhe também o link dos vídeos com sua amiga, que eu tenho certeza que ela vai adorar. Linda, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não fique em casa, agende uma avaliação com o médico ginecologista. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações, que sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Não esqueça de compartilhar o link desse vídeo com sua amiga, eu tenho certeza que ela vai adorar. Beijo, linda, e até a próxima!